Boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a nossa live. Eu só aguardo um segundinho aqui a Isabela entrar na live com a gente. Em nome do Grupo Fleury, eu agradeço a todos. A Isabela já está entrando com a gente. Oi, Isabela, boa tarde, boa noite. Boa noite, tudo bem, doutora Rosana? Boa noite a todos. Obrigada aí pela participação conosco hoje, sobre esse tema aí que você acaba ajudando muito aí um tema que você diretamente você acaba se envolveu nos últimos anos, saúde mental, qualidade de sono, né? Um assunto aí que você acabou estudando bastante, né, Isabela? É isso mesmo, doutora Rosana. Muito obrigada por esse espaço, Fleury também. Nós estamos hoje, né, antes de entrarmos no nosso tema, nós estamos discutindo assuntos muito sérios em todo o mundo, mas nós mantivemos a nossa live porque assim a gente também pode oferecer um conteúdo relevante para a saúde de todos, porque o sono, né, doutora Rosana, se as pessoas tivessem consciência das consequências da falta de sono, eu acho que elas colocariam algumas horas a mais ou alguns compromissos a menos na agenda para dormir melhor, não é verdade? Sim, esse é que há algum ponto positivo nesse momento que a gente está vivendo. As pessoas estão se interessando mais pela própria saúde, estão aprendendo aí todos os fatores que podem melhorar a nossa imunidade, melhorar o nosso comportamento, a nossa saúde mental, e o sono acaba sendo aí um fator importante. Então, quanto mais informação nós tivermos a respeito do nosso próprio sono, isso vai ajudar a nossa saúde como um todo, inclusive a nossa saúde mental. Com certeza. Olha, eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. E já aqui a Ali Cristina já diz, grava a live. Eu vou deixar gravada na minha página, tá? E depois nós ficaremos com essa live salva no IGTV também do Fleury. E já vou sugerir, incentivar para que vocês enviem suas perguntas, porque temos muitas dúvidas, né, doutora Rosana? Você estuda o sono há 30 anos. Você já tinha vivido algum momento ouvido tantas pessoas reclamando sobre distúrbios do sono, ou pesadelos, ou sonhos confusos? Não, é um momento bem difícil, né? Porque nós já passamos por várias crises, várias epidemias. Eu, particularmente, como já estou na estrada há muito tempo, eu peguei até o início da epidemia da AIDS. Então, tivemos vários problemas sérios. Mas o que está acontecendo agora são muitas crises ao mesmo tempo, né? Então, as pessoas estão tendo que lidar com vários lutos, né? E eu estou falando luto aqui de um modo bem genérico. É o luto da perda de um familiar, da perda de um amigo, a perda de renda, a perda de emprego. Então, e é muito difícil. Então, é como se fossem vários tipos de estresse pós-traumático ao mesmo tempo. Então, as queixas de sono nos últimos 3 meses, eu, como especialista, eu fico até assustada também, porque todos nós estamos dormindo pior. A gente acaba tendo pensamentos mais negativos, preocupações excessivas. É um momento de incertezas, né, Isabela, em vários aspectos, né? E eu acho que todos nós aí nos percebemos aí como nós somos frágeis, como somos vulneráveis. Então, assim, todo mundo entrou numa análise coletiva aí e tem o seu lado positivo. Todos nós vamos nos conhecer melhor aí nesse momento aí de solidão, solitude, etc. Né? É um momento aí, eu vejo aí, eu sou uma otimista nata, então eu sempre vejo aí que todos nós podemos tirar pontos positivos para uma transformação aí no futuro. Porque virão outras epidemias, não estou sendo, não. É só perguntar para qualquer infectologista ou para qualquer historiador. A história humana é cheia de epidemias e, infelizmente, aí essa vai passar e virão outras. Então, a gente tem que estar preparado aí, até emocionalmente, para lidar com todas essas questões difíceis que estão acontecendo agora. Com certeza. Doutora, nós temos tantos assuntos para falar sobre o sono, porque é um tema tão infinito, não é? Vira e mexe, eu sempre faço algumas pesquisas nas minhas redes sociais para entender o nível, né, do sono, a qualidade do sono de todos que eventualmente, né, acabam
ando nas minhas redes. E hoje mesmo eu fiz lá uma pergunta, né? Como é que está o seu sono? De 0 a 10. 90% responderam assim, notas com menos de 5. E uma dessas pessoas, como eu vi aqui um comentário sobre o Rivotril, uma das pessoas disse assim: nada que um Zolpidem não resolva. Nada que um Rivotril, ou seja, deram alguns nomes, né, resolva. Antes da gente falar um pouco mais sobre sono e sonhos, é importante a gente explicar, doutora, quais são os riscos de tomarmos remédios indutores de sono a médio e longo prazo. Por quê? Se a pessoa ela não consegue dormir, se ela toma um remédio, ela pode até dormir naquela noite, mas depois isso tem um custo, tem? Sim. Então, eu vou fazer um comentário bem introdutório, assim. Primeiro, a gente tem que lembrar que todas as medicações que existem na face da Terra, elas têm efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais, eles são leves e às vezes não vai te trazer nenhum prejuízo imediato. Algumas medicações, elas têm efeitos colaterais a longo prazo. Então, a maioria das medicações que induzem o sono ou que têm um efeito sedativo, elas podem prejudicar memória, atenção. Algumas são envolvidas, assim, elas aumentam o risco até de você ter quadros assim mais relacionados ao prejuízo cognitivo no futuro. Então, assim, não é tranquilo. Uma coisa é a pessoa tem uma situação de estresse importante e em alguns momentos, infelizmente, não dá para... você tem que fazer uso aí de algumas medicações, mas contanto que isso seja por um período curto, né? E você use outros tratamentos coadjuvantes, como pode ser terapia cognitivo comportamental, tem vários tipos de terapia aí que podem ajudar, meditação, mindfulness, técnicas de relaxamento. Então, isso é importante, mas cuidado com as medicações. É que assim, olha, eu posso fazer uma live, Isabela, só contando casos bizarros de efeitos colaterais de medicações, tá? Então, tem umas assim que chegam a ser até engraçadas. Se der tempo a gente fala de um desses, porque assim, eu tô rindo para não chorar, sabe, Rosana? Porque, como você disse, todos os remédios podem ter efeitos colaterais e só o remédio não ajuda. Não adianta eu só querer tomar um remédio para dormir bem, porque o sono ele é reflexo do meu dia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? O Emerson Castro ele até pergunta: um sono agitado pode sugerir algum distúrbio? Sim, eu vou até comentar, voltar um pouquinho a questão dos sonhos, mas assim, eu acho que, então, voltando só um momento, todos nós estamos passando por uma situação assim de lutos e perdas, então é um momento difícil. Mas, assim, é importante passar por essa fase. Então, envolve sofrimento, é desagradável, é. Mas se a gente entrar numa fase ou de negação, ou isso, não, eu vou tomar um remédio, vou achar uma solução mágica para isso, quando você tiver uma outra situação, você vai ter muita dificuldade de encarar novamente. Então, por mais doloroso e difícil que seja, o ideal, isso é um certo consenso entre os psicólogos, psiquiatras, que você tem que viver o luto e tentar passar por essa fase, porque se você tiver um outro momento, você vai ter que estar mais forte para conseguir lidar com isso. Então, eu vou fazer um comentário. Às vezes, eu acho que o senhor Emerson, né, ele comentou do sonho agitado, é que às vezes o sono agitado é que ele acorda muitas vezes, lembra dos sonhos, né? Então, isso é uma das coisas. Se a gente acorda muito, obviamente tem vários fatores que nos acordam. Pode ser até um barulho excessivo, qualquer coisa, o ambiente inadequado. Mas assim, se você começa a acordar muito, significa que alguma coisa está errada. Ou você tá mais preocupada, ou você pode ter apneia do sono. Então, existem algumas doenças que te fazem acordar mais. E aí eu até vou fazer um parênteses aí, como o nosso tema também é sonhos, né? A gente lembra, todos nós sonhamos todas as noites e temos vários episódios de sonhos, né? A gente só vai lembrar do sonho se você for acordado durante o sonho. Isso aí, a gente tem vários estudos, inclusive com modelos mentais, sabe? É bem interessante. A gente sabe que se você fizer um registro da atividade elétrica... Aliás, deixa eu fazer outro parênteses, desculpa, Isabela. Eu acho que, assim, sonhos a gente pode abordar de várias maneiras, né? De uma forma mais filosófica, psicanalítica, uma coisa mais romântica. E hoje, infelizmente, eu adoro todos esses
abordagens, mas hoje eu e a Isabela vamos focar aqui numa abordagem um pouco mais médica e clínica, tá? Então, tudo que eu vou falar, eu vou puxar um pouco mais para esse lado clínico aí, porque senão a live não... Mas, enfim, voltando aos sonhos, a gente sabe, se você fizer um registro da atividade elétrica cerebral, por meio de eletroencefalografia ou polissonografia, você vê umas ondinhas diferentes, que se chamam ondinhas em dente de serra. Se você acorda o indivíduo nessa hora, ele vai te contar o que ele estava sonhando, tá? Então, isso tem estudos aí com humanos, né? Obviamente, se acorda. Então, se você está lembrando muito dos sonhos, que é uma das queixas atuais, né? As pessoas estão lembrando demais dos sonhos, significa que você está acordando demais durante os seus sonhos, tá? E o problema é que muitos desses sonhos têm um conteúdo desagradável, né? Então, assim, a gente poderia chamar de pesadelos mesmo, em alguns casos. E aí, se são pesadelos repetitivos, desagradáveis, associados com algum episódio, assim que a pessoa vivenciou agora durante a pandemia, desagradável, o que acontece, a gente até pode chamar isso de estresse pós-traumático, tá? Que os pesadelos, então, fazem parte do quadro. Mas voltando, então, se você está acordando muito e você está lembrando muito dos sonhos, né? Desculpa, se você está lembrando muito dos sonhos, significa que você está acordando muito durante os seus sonhos, tá bom? Isso pode ser um problema ou não, tá? Então, se você, por exemplo, tem a apneia do sono, eu vou até citar o exemplo aqui que não tem nada a ver com a epidemia, que fica mais fácil. Todo mundo sabe, acho que a apneia do sono são aquelas pausas respiratórias, que geralmente tem a ver com alteração respiratória. Você faz, às vezes, uma hipoxemia, uma alteração da oxigenação durante o sono. Muitos pacientes, quando eles têm muita apneia ocorrem durante os sonhos, às vezes eles acordam e relatam sensação que estão se afogando, sensação de sufocamento. Eles falam, eu sonhei que estava acontecendo tal coisa. É como se ele associasse, né? Ele está tendo hipoxemia, o cérebro dele fala, acorda, e aí nessa hora ele fala, olha, eu estava sonhando com alguma coisa desagradável. Agora, doutora, e para quem não lembra do que sonha, então qual é a relação? Você disse que quem lembra do sonho acorda durante o sonho. E quem não lembra do que sonhou? Pode ser que a pessoa seja ótima, porque significa que ela fez todos os ciclos de sono, 5, 6 ciclos de sono aí durante a noite, e tá, o fato dela não lembrar do sonho não é um problema, tá? Não, Pode ser que com certeza ela está sonhando todas as noites, né? Então, aí, voltando à pergunta anterior aí do colega que comentou aí das medicações, tem várias medicações que elas reduzem o sono REM, que é o sono Rapid Eye Movements, que justamente onde ocorrem os sonhos. Então, algumas medicações, elas reduzem muito o sono REM, tá? Então, isso é um outro problema. E, ó, é que a questão de efeitos colaterais de medicações aí a lista é enorme, aí, viu? Doutora, eu quero só reforçar para quem está entrando agora que, a convite do Fleury, eu e você, doutora Rosana Cardoso Alves, neurologista, estamos falando sobre sono e sonhos na quarentena. Um assunto que tem interferido na vida de muitas pessoas, porque os comentários sobre estou sonhando muito, não estou sonhando, estou dormindo mal, tem sido recorrente em todas as conversas, não é? Já que você falou do sono REM, vou aproveitar a pergunta do Ricardinho Reis, dizendo, doutora, o que você acha que a pandemia pode estar influenciando de maneira negativa no sono REM? E justamente como os sonhos predominam durante o sono REM, e é justamente onde a gente tem uma consolidação da memória. Se você fica tendo pensamentos negativos durante o dia, aí pode ser até, infelizmente, redes sociais, TV, conflitos pessoais, profissionais, tudo que você pensou. Aí o que acontece? Você fica, às vezes, ruminando isso e você vai levar isso para o seu sonho. Então, você pode acordar na noite. Então, preocupações excessivas, com certeza elas vão atrapalhar o seu sono REM aí, e você pode acordar com esses sonhos aí, pesadelos mesmo. Eu vou fazer mais uma pergunta relacionada a isso, Rosana. O sono REM é aquele mais profundo. Isso, exatamente. A gente sempre Aí tem... você acorda. Isso, a gente tem um ciclo de sono, geralmente a gente começa estágio 1, 2, 3 e o sono REM, né? Isso ocorre em toda a maioria das espécies, é bem interessante isso. E me lembra, Isabela, de falar no finzinho sobre o transtorno comportamental do sono REM e dos sonhos vívidos, tá bom? Que isso aí é uma coisa importante aí que tem acontecido um pouco mais também, tá? Mas desculpa, eu tô curiosa aí que eu tô vendo que tá passando tanta pergunta aí. Pode, só que
porque aí, dependendo do assunto que você estiver, eu já emendo uma pergunta. Aliás, quero agradecer a todos que já estão enviando as suas dúvidas. Se a gente conseguir, nós vamos responder todas. Mas nós estamos falando sobre o sono REM, né? Veio a pergunta se a pandemia pode interferir no sono REM. Aí eu lhe perguntei se o sono REM é aquele que a casa pode cair e a gente não acorda. Exatamente. Então, eu vi que passou uma pergunta aí, eu vou aproveitar e já falar. Tá bom. Eu vi que passou uma pergunta sobre álcool. O Isso. álcool diminui o sono REM. Pronto, um dos problemas do álcool, porque as pessoas acham que o álcool favorece o sono. Tem um mito, né, engraçado, isso, que as pessoas acham que o álcool é bom. Não, o álcool é ruim para o sono. Ele diminui o sono REM, ele fragmenta mais o sono. Se a pessoa tiver tendência à apneia do sono, ela piora da apneia. E você sabe que, Isabel, já tem alguns estudos da epidemia de alguns países já que aumentou o consumo de álcool e de cigarro, de nicotina aí durante a epidemia, tá? E a nicotina também tem um efeito super ruim também durante o sono, além da questão pulmonar, tá? Ô, Rosana, tá vindo aqui uma pergunta sobre a melatonina, mas eu preciso entender o seguinte: o que que você diz para aquelas pessoas que falam assim, vou tomar uma dosezinha de vinho para dormir melhor, vou tomar uma cerveja para dormir melhor. Então, isso tá errado? É uma crença? É É bobagem? uma não, da questão social, se ela está com os amigos, está com a esposa, vou tomar um vinho. Então aí tem um contexto social, né? Mas assim, do ponto de vista de sono, é ruim. É ruim. Ou seja, todos os vícios, todas as compulsões que estão ficando mais fortes nesse período podem atrapalhar o sono. Sim, em geral, sim. Tá. Eu quero dar um passo atrás, porque nós começamos falando de sonhos no isolamento, né, nestes últimos meses. Você já disse que, sim, dependendo de como nós temos o dia, né, agitado, a nossa noite também vai ser agitada. Mas para quem já entendeu, né, e não conseguiu achar nenhuma ferramenta, já entendeu que tomar remédio não vai resolver, tomar um golinho de vinho também não vai melhorar o sono, o que que nós podemos falar, doutora, para essas pessoas que estão tendo um sono ruim, sonhos perturbadores, enfim, como é que nós podemos contribuir para a saúde dessas pessoas, para que elas durmam melhor? Uma coisa que também está acontecendo, que eu vou fazer também outro parênteses, mas eu volto para. Desculpa, Isabela, eu só chego os parênteses aí, mas eu volto aí para. Além dessa questão de insônia, privação de sono e acordar mais, as pessoas estão perdendo o ritmo. Então, a pessoa vai dormir muito tarde, acorda num horário maluco. Então, a gente tem falado muito nessa quarentena para as pessoas tentarem manter os horários, manter rotinas. Isso já ajuda aí o seu ciclo sono-vigília. Então, isso aí é uma dica simples, mas se a pessoa conseguir manter rotinas, e a rotina de alimentação, de atividade física, do acordar, luz, assim, logo que acorda. Então, isso aí é uma medida simples que já ajuda a melhorar o seu sono. Algumas pessoas são mais sensíveis às questões de telas. Aí, tela, TV, tablet, A celular, exposição. exposição geral. E as notícias, o conteúdo das notícias está muito pesado nos últimos dias. Até vou dar um depoimento pessoal. Eu tenho evitado até de ver um pouco a TV aberta. Ontem eu liguei a TV aberta e eu fiquei assustadíssima. Tudo que eu vi ontem eu fiquei porque cenas de violência, conteúdos pesados, coisas de intolerância. Eu falo, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Então, ou seja, se fosse à noite, eu não dormia também. Então, você tem algumas pessoas, acho que tem que nesse momento, eu tenho até comentado que assim, você tem que se manter bem informado, porque você tem que saber todas as questões de higiene, o que está acontecendo com a epidemia, se a pessoa tem um negócio próprio, que dia que ela vai abrir. Então, ela tem que se manter informada sobre a saúde, sobre o que está acontecendo no mundo, mas ao mesmo tempo você tem que proteger o seu psiquismo, tá? Então, eu, por exemplo, o depoimento pessoal, eu procuro ver as coisas de manhã. À noite eu não quero saber, porque senão vai afetar meu sono. Então, Então, é uma sugestão. o excesso de informação causa ansiedade. Com certeza. Eu acho que assim, nessa duas palavras que estão sendo muito faladas nessa epidemia é ansiedade e depressão. Realmente, algumas pessoas já tinham antes e só pioram. Porque com esse volume de informação, a gente fica com o pensamento acelerado, você tem que tentar resolver tudo, seus problemas familiares, proteger, e a renda, como é que vai ficar, e a questão.
Então, assim, são muitas preocupações ao mesmo tempo. Então, não tem como ficar aí. Mas, assim, atividade. Desculpa. Não, depois de um dia com tanta ansiedade, com tantas notícias, o sono será um reflexo desse dia. Então ninguém vai Perfeito. passar. Exatamente. Então, assim, todas essas terapias como meditação, mindfulness, técnicas de relaxamento, quem gosta de yoga, todas essas coisas são muito, assim, você tem que tentar desconectar um pouco, tá? Por um período e fazer alguma atividade que você julga prazerosa. Tem gente que está aprendendo a tocar instrumento, tem gente que está cantando, tem gente que está fazendo tricô, qualquer coisa que você ache que é para você, que você considera como um lazer. Então, um hobby, e isso ajuda você a desconectar desses pensamentos negativos. Então, tudo isso vai ajudar o seu sono também, indiretamente. É uma fonte de energia positiva, não é? Doutor, Sim, então, para quem está tendo um sono ruim, né? E quer melhorar, então, as próximas noites, quer dormir bem, você comentou sobre o ritmo, então, manter algum tipo de ritmo, de rotina. Você comentou sobre a questão das telas, né? Não adianta você ir para a cama com suas telas, né? isso. Interfere. Quanto tempo você acredita ser suficiente para já começar essa desconexão? Porque muitas pessoas dormem com o celular, né? Eu vou até, Então, eu vou até dar aqui um depoimento, pegando o seu, diferente do seu, porque eu também vi a mesma coisa que você, mas no final da noite a gente sempre dá aquela olhada, né, nas redes sociais, no WhatsApp, se ficou faltando alguma coisa. Eu não faço isso deitada. Eu fico em pé, ao lado da cama, com o telefone, porque eu sei que depois de uns 5 minutos eu já vou ficar com dores nas pernas. E esse é um bom alerta, né, para me dizer, olha, chega, já deu, já trabalhou bastante hoje. Né? Eu tenho lançado, inclusive, esse desafio para muitas pessoas, lanço aqui para vocês que estão nos acompanhando, nesta live incrível promovida pelo Fleury, com a neurologista Rosana Cardoso Alves. À noite, pelo menos, não levem o celular para a cama. Se precisar olhar qualquer coisa, veja em pé do lado da cama, que já vai ajudar. Aí, doutor, eu vou voltar para a pergunta, então. não, mas parabéns. Deixa eu só te interromper para dar parabéns. Eu achei sensacional a sua solução. As Já faço... pessoas me contam alguma. A sua é muito bom. Adorei. E aí, doutora, quanto tempo, então, antes nós precisamos começar neste caminho para um sono adequado? Porque não tem botão, né? Você não vai apertar um botão, agora eu vou dormir. Causa até angústia. Exatamente. Então, isso é individual, mas eu sempre brinco, a gente não tem um botãozinho aí, liga, desliga. Então, em geral, você tem que procurar esse ritual 2 horas antes, tá? Você tem que ser meio, você tem que fazer essa transição da sua vigília para o sono. 2 horas é um tempo ideal. Então, 2 horas é o tempo, então tá bom, você já viu as mensagens, já respondeu todo mundo as coisas urgentes, já resolveu, toma um banho relaxante, faz alguma atividade que você gosta, se você quiser ler um livro, ver uma série que seja um conteúdo bem light, não vai ver uma coisa, ou assim, alguma coisa assim que você julgue interessante e vai assim desacelerando, tá? Então é isso, um tempo razoável. Veio uma pergunta relacionada à melatonina. Qual a sua opinião sobre o uso da melatonina? É assim, nesse momento a gente acaba tendo um uso indiscriminado, né? Eu vou até comentar aí, porque assim, é um hormônio que pode ser usado, assim, todos nós fabricamos todos os dias à noite, é também chamado de hormônio do escuro, e em muitos países é comprado até no supermercado, doses baixas como 1 miligrama, então ela é usada até como ela é comprada junto com suplementos vitamínicos, então assim, ela ajuda bastante nos transtornos de ritmo. Então, o clássico é isso, é um indivíduo que vai fazer uma viagem, que vai para outro fuso horário, que está com uma alteração de ritmo por algum motivo. Então, ele funciona bem nesse sentido. Como indutor de sono, ele não é tão bom e para estabilidade do sono, para alguns casos até específicos, até pode funcionar. Se for aquela porque tem 2 melatoninas, tem aquela de ação rápida e de ação lenta. Então, essa daí também tem esses aspectos. Mas cuidado, porque a chance de você tomar uma coisa que não vai, às vezes não vai te ajudar em nada é grande.
tá? Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E mal não faz vírgula, tá? Porque às vezes as pessoas tomam uma dose super alta e a gente sabe que tem algumas questões. Pessoas com doenças autoimunes importantes, elas podem piorar. Então, assim, qualquer automedicação, a gente tem que tomar muito cuidado, viu? Então, assim, porque que assim, nessa quarentena, o que eu tenho visto, assim, tá rolando uma automedicação generalizada. A gente ouve aí das pessoas. Então, as pessoas até não fazem por mal, elas tentam o vizinho, o amigo, o primo, aí todo mundo tenta ajudar, né? Ah, eu tô tomando tal coisa. Mas, assim, você precisa ter, em algum momento, um profissional aí para te orientar e saber se aquilo vai fazer sentido para você ou não. Sempre com a orientação, né, doutora? Tem que tomar muito cuidado para não entrar nessas modas, né? Agora a moda é melatonina, agora a moda é não sei o quê. Né? Aqui, o Lopes Ale Paulinho, ele pergunta se existe algum alimento que ajude a dormir melhor. E aí, nesta pergunta, se existe algum alimento para dormir melhor, eu já coloco mais uma questão. A imunidade. Porque dependendo do alimento, eu posso dormir de um jeito ou de outro, para depois a gente entrar no assunto, doutora, sobre a imunidade. O que, que acontece no nosso corpo quando a gente não dorme bem? Tá? Então, assim, na verdade, não tem muitos alimentos que melhoram o seu sono, mas tem vários que pioram. Então, se você conseguir evitar os que pioram, já é uma grande coisa, né? Então, por exemplo, eu falei do álcool, etc., né? Cafeína em geral, todas as bebidas cafeinadas, café, os refrigerantes que tenham cafeína, alguns chocolates. Então, todos esses daí, eles, para algumas pessoas, eles realmente assim, eles pioram a qualidade do sono. Assim, alimentação muito pesada, próximo do horário de sono, sei lá, comer um churrasco, comer assim, uma comida mais gordurosa, pesada, em geral, ela piora o sono. Tá? Isso por vários motivos. Um dos motivos é que quem tem refluxo geralmente piora do refluxo. E o refluxo gastroesofágico é um grande inimigo do sono. Então, se Nossa. você puder e assim, depois dos 40 anos, eu brinco que todo mundo tem alguma alteração aí, inclusive refluxo é muito comum, né? Então, se você puder evitar refeições pesadas próximo do horário de sono, ajuda. Vários alimentos têm muita controvérsia, mas assim, a gente não tem muita evidência científica, tá? Alguns chazinhos ajudam, aí algumas substâncias aí parece que ajudam, mas assim, a gente não tem tanta evidência. Se você conseguir evitar os que pioram, já é uma grande coisa. Olha que Mas dica. continuando. Essa é uma dica maravilhosa, né? Por mais que não exista o alimento que vai te fazer dormir, a gente já sabe os que vão fazer o seu sono ficar pior. Várias pessoas perguntaram aqui, né? Um chazinho quentinho ajuda no sono, camomila, melissa. Se fosse para recomendar um chá, qual seria? Então, pode ser qualquer chá desses sem ser cafeína, mas assim que você tem um ritualzinho para dormir, igual a gente orienta para criança. Então, toma um banho relaxante, escuta uma música gostosa. Música é sempre, se escolhe um ritmo musical que você relaxa. Então, isso aí, e toma um chazinho como parte de um ritual. Isso com certeza ajuda. Isso aí tem estudos que mostram que um ritualzinho agradável, próximo do horário do sono, em geral, é muito assim, costuma induzir o sono com mais facilidade. Olha que importante que você está dizendo, até quase virando o relógio para 6h30. Eu vou repetir um recado que eu dei no início para justificar agora o que a Denise escreveu. Né? Nós sabemos que nós estamos vivendo dias, semanas, meses, e especialmente nos últimos dias, com assuntos muito chocantes, muito cruéis, assuntos muito sérios, mas nós mantivemos a nossa live para oferecer um conteúdo relevante, né, para a saúde de todos. E o sono é fundamental para manter a nossa imunidade, não é? E a Denise, ela lhe agradece, dizendo, olha, então deve ser por isso que eu fiquei com muitos problemas para dormir, pois tenho refluxo. Sim, Buscar achar que o problema está no sono e não, é uma outra coisa. sim, exatamente. Tem várias alterações, orgânicas mesmo, você tem várias alterações. Por exemplo, o indivíduo que tem um hipertiroidismo, alterações de tiroide, ou tem um refluxo gastroesofágico, isso vai interferir no seu sono. E tem transtornos do sono, né? Por exemplo, às vezes a pessoa não sabe que ela tem apneia obstrutiva do sono, porque é muito comum. Às vezes a pessoa tem um ronco alto, habitual. Então, a apneia, ela interfere, o indivíduo acaba acordando muito, acaba acordando com o próprio ronco.
Então, assim, às vezes é interessante aproveitar esse período aí, também observar alguma coisa, desculpa, o sono dos familiares aí e ver o que pode fazer aí para ajudar também. E avisar, né? Olha, tá acontecendo tal coisa, né? Porque não vai Sim. dar para ela saber. Vamos falar sobre imunidade, Ah, Rosana? desculpa. Sim. É, eu vou até fazer um comentário que, assim, voltando um pouquinho lá, que a gente falou bastante, bastante não, tem sido falado e a gente tem muito, se preocupa com a questão da ansiedade e da depressão. Tanto a ansiedade como a depressão, elas reduzem o tempo de sono, né? Eu vou chegar na imunidade. Tá bom. É que a ansiedade e a depressão também tem a ver, por isso que eu vou pegar esse gancho. O indivíduo ansioso, em geral, ele tem mais dificuldade de iniciar o sono. O indivíduo com depressão, em geral, ele até inicia rápido o sono e depois ele fica acordando. Nos dois casos, você tem uma redução do tempo total de sono, tá? E o que acontece isso? O que vai acontecer? Essa redução do tempo de sono, quer seja por insônia, por uma privação de sono, e eu citei aqui duas situações específicas, que é a ansiedade e a depressão, que estão muito comuns nesse momento, elas interferem na imunidade. Então, esse tempo reduzido de sono e esse sono interrompido, ele altera até a secreção hormonal nossa, né? Então, quando você tem um efeito metabólico, e isso, assim, isso é muito. Isso aí a gente já sabe isso há muitos anos, não é uma coisa de agora, não. Que você realmente, se você dorme pouco ou tem o sono muito fragmentado, interrompido, os seus mecanismos de imunidade vão estar diferentes. Tanto que, assim, nos profissionais da saúde, tem muita descrição que agora os profissionais estão passando por muito estresse, mas um dos problemas é que eles dão muito plantão, e eles estão dando mais plantões do que o habitual. E isso, ou seja, isso só deles darem muitos plantões, isso prejudica a imunidade deles. Tá? Então, todas as atividades aí essenciais aí que implicam em redução do sono, assim, acordar muito, né? Particularmente nesse momento aí, os profissionais da saúde interferem na imunidade. E aí, o detalhe é o seguinte: o sono, eu digo, é uma via de mão dupla. Se você dorme mal, você às vezes se comporta mal também. No dia seguinte você fica mais irritado. Nossa, é horrível. Ou fica mais impulsivo, mais irritado, ou fica mais triste. E aí Come. o que acontece? Você dorme mal. Então, ou seja, às vezes você cria um ciclo ali que você tem que interromper mesmo, tá? Porque senão o seu sono ruim vai piorar a sua depressão ou pode piorar a sua ansiedade. Quando... E a imunidade. Então, a imunidade, para mim, ela. Com tudo isso que aconteceu, nós estamos tendo uma grande oportunidade de falar mais sobre saúde mental, a saúde mental que faz parte do todo, a gente não pode mais diferenciar a saúde física da mental, e a palavra imunidade veio com tudo. E aí muitas pessoas acabam buscando os atalhos nas farmácias, não que os remédios, em alguns casos, não sejam necessários, né? Deixa eu colocar bem, mas não acabam fazendo a sua higiene, a higiene mental, né? O seu ritual para dormir bem, e aí só vai no remédio. Mas a imunidade, ela é um conjunto de fatores de alimentação, comportamento, estilo de vida e o sono. Mas, doutora Rosana, a gente vem de algumas crenças que dizem assim: eu vou dormir quando eu morrer. Quem viaja não vou dormir em dólar, muito menos em euro. Né? Professores que acabam cobrando seus alunos, né, por resultados e dizem: o que você faz da meia-noite às 6? Então, existe a privação de sono voluntária e a involuntária. Né? Involuntária é quando o sujeito não tem como, ele, ou pelo horário em que trabalha e tudo mais. Mas também tem a redução de sono voluntária, que é quando a pessoa ainda não se deu conta das consequências no corpo dela pela falta de sono. Quais são as doenças, doutora Rosana, que nós podemos ter dormindo menos? Olha, você sabe que era mais fácil responder para você quais as que não predispõem, Olha, porque realmente cada vez mais saem trabalhos mostrando que você aumenta até a predisposição a transtornos psiquiátricos. Por exemplo, o indivíduo tem uma tendência a um transtorno psiquiátrico mais importante, depressão, quer seja bipolar, esquizofrenia. Se ele tem uma redução, uma privação de sono muito importante, essa doença ela pode começar antes e pode ser mais intensa, ter sintomas mais importantes. Então, ou seja, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, então não tem nem o que a gente
comentar assim, porque é bem impactante. Todos, assim, mesmo quem não tenha nenhuma tendência, nenhum traço para nenhuma doença psiquiátrica, o que acontece é alteração de memória, alteração de atenção, né? Isso no dia a dia, alteração no comportamento, que isso aí pode ser até bem prolongar, assim a longo prazo. Do ponto de vista metabólico, agora eu vou pegar agora falar de um assunto. Obesidade. Cada vez sai mais trabalho dizendo que se você dorme pouco, você interfere nos mecanismos da grelina, da leptina e você tem uma tendência à obesidade. Tá? Então, isso aí não há dúvida. E tem saído muitos trabalhos com relação a diabetes também. Então, a privação, a redução do sono também aumenta o índice de diabetes. Então, eu falei das alterações psicológicas, psiquiátricas, metabólicas, como obesidade, diabetes, e os cardiovasculares. Cardiovasculares, você aumenta a incidência de hipertensão arterial, arritmias. Existem estudos que já mostram que o indivíduo que tem insônia ou uma privação de sono muito importante, ele tem um risco maior, tanto para infarto, AVC. Então, ou seja, e você sabe que até por incrível que pareça, tem estudos atualmente com trabalhadores em turnos, até que você muda até do ponto de vista, você provoca algumas alterações até genéticas, até, que é até interessante isso, e aumenta a predisposição para alguns tipos de câncer. Por incrível que pareça. O indivíduo ia ter lá, ele tem a predisposição genética dele, só que por assim, ele ter hábitos de vida muito inadequados, e isso inclui redução do sono, e ele pode ter antes do planejamento genético aí tá? Então, ou seja, é impressionante, viu? Se alguém tiver curiosidade, entra lá no PubMed lá e entra lá, vocês vão ficar assustados com o número de doenças aí. E assim, você falou muito de imunidade, mas assim, é um tripé, né? Você tem que sempre lembrar. Para você ter uma vida saudável, você diminuir os seus riscos genéticos, que todos nós temos os nossos riscos genéticos de ter alguma doencinha. Não tem jeito, todos nós não escapamos. Só que pelo menos você pode adiar isso. Se você tiver uma alimentação saudável, se você dormir bem e se você fizer atividade física. Então, você fazendo isso, você já adia bastante aí o aparecimento de algumas doenças. E em alguns casos, parece que você consegue se livrar delas mesmo. Fora o respirar, né, doutora Rosana? Porque eu vejo quando eu estou com dificuldade para pegar no sono, mesmo ficando em pé do lado da cama com o meu celular, mesmo já desconectando antes, a respiração me ajuda a dar aquela baixada assim na poeira, sabe? Então, nesse tripé que você comenta, alimentação, sono, atividade física, nós estamos respirando mal. Sim, então, mas a respiração, ela faz parte aí de vários métodos de meditação, né? Se você for ler os livros lá do Harari, é tão engraçado lá do Harari, ele fala que uma das coisas que ele faz diariamente, né? Livros brilhantes dele, né? Então, é justamente aí respirar calmamente. Ele faz isso diariamente, ou seja, eu achei até interessante eu vendo o depoimento dele sobre isso. Então, você falou perfeito. Gente, respirar é de graça, dormir é de graça, mas a gente precisa se colocar como prioridade, né, para se colocar na agenda, marcar reunião consigo, né, e marcar ali as suas horas de sono. Para mim, hoje, Rosana, o sono é o que eu não abro mão. As minhas horas de sono fazem parte do meu momento mais valioso, porque eu já vivi na pele as consequências de noites prolongadas mal dormidas. Antes de eu entrar no assunto sonhos, eu vou fazer aqui um resumo, doutora, porque o Sérgio está perguntando, tomar Rivotril toda noite pode trazer problemas no futuro? Você já respondeu. Sim. Como é que pode dizer para ele? Sim, a longo prazo, sim, se ele pode dar mais alteração de memória, atenção a longo prazo. Aí, assim, o ideal é ele conversar com o médico dele e fazer uma redução gradativa. Aí. Se ele quiser esperar passar, se ele já toma muito tempo, então espera passar esse período conturbado aí, passando aí você começa a fazer uma redução gradual. Vieram várias perguntas relacionadas ao bruxismo. Qual é a relação? Sim. O bruxismo causa o problema de sono ou é o problema de sono que causa o bruxismo? Então, na verdade, o bruxismo é um transtorno do sono,
Mas você Olha, sabe, olha com esse depoimento pessoal. Hoje eu fui na dentista, até e ela estava comentando, né, que como aumentou a queixa de bruxismo agora nessa epidemia, né? Nossa, é interessante mesmo, tá todo mundo aí, porque você fica mais tenso, né? Então essa região aqui acaba sendo aí mais, você acaba contraindo mais. Né? Então, ou seja, então, só resumindo, então, o bruxismo é um transtorno do sono, e se você está mais ansioso, você geralmente é um fator aí que pode piorar o seu bruxismo. ou seja, mais uma vez, se o dia foi estressante, conturbado, a noite vai ser nervosa, né? Pode, Com certeza. É. né? E Nossa, é, tem pessoas, nossa, que quebram, tem consequências aí. Bruxismo é uma coisa aí que você tem que realmente procurar o dentista e conversar, porque não é uma coisa que você deixar, não, vai desgastando. Tem gente que acaba tendo perda. Nossa, quebra dente mesmo, quebra raiz, é complicado, viu? bom, doutora, cada pessoa, como você disse, tem a parte genética e também tem a parte adquirida. Né? Tem o que eu já trago no meu DNA e tem o ambiente em que eu vivo, os meus comportamentos. Dependendo de como for o meu sono, eu posso desenvolver problemas em inúmeros órgãos. E aí vai depender de cada corpo, ou seja, o órgão mais vulnerável que será afetado, porque teve aqui uma moça que perguntou: o zumbido no ouvido, né? Ah, sim, olha, é verdade, também, olha. Então, assim, a gente são as nossas vulnerabilidades, né? Então, às vezes você tem você já tem, por exemplo, uma genética aí para ter uma tendência a ser hipertenso. Então, se você dorme mal, você vai acabar sendo hipertenso antes do tempo. Então, ou seja, Tá. com certeza. Eu vou pegar aqui os próximos minutos para responder aqui muitas dúvidas que estão relacionadas a sonhos. Aí eu vi que passou uma lá. Posso responder uma que eu achei Claro. bonitinha? Que ela perguntou se os animais sonham. Sim, E todos os animais sonham, tá? com que será que sonho com a gente? Com os sonhos? Esse é o conteúdo do dia a dia dele. Então, os gatinhos, os cachorrinhos aí, eles têm os sonhos. E você tem registros aí, tem muitos estudos com modelos animais. Eu, por sorte, acabei tendo na faculdade, acho que até comentei com você, fui orientada pelo professor César Timearia, e ele trabalhou muito com modelos animais. Então, por isso que é um assunto que eu acho muito interessante. Mas todos os animais sonham assim. Ai, gente. E aí nós, humanos, temos uma visão muito romântica dos sonhos, né? Dependendo do conteúdo do sonho, quem aqui, né, levanta a mão, quem nunca foi dar um Google para ver significado de sonho. Isso é perda de tempo, doutora? Não, eu acho que assim, o sonho tem vamos dizer assim, uma conotação mais romântica, né? Então eu vou falar que eu vou até fazer o lado B aqui, eu vou contar o lado não tão bom dos sonhos. Por incrível que pareça, existe uma doença que é uma doença dos sonhos, tá? E ela chama transtorno comportamental do sono REM. E ela costuma assim, aparecer, é mais comum em idosos, em indivíduos que têm algumas doenças neurológicas. Mas eu vou explicar o que é, que aí vocês já vão entender. É o indivíduo ter sonho vívido. Porque assim, durante o sono REM, então a gente tem um relaxamento muscular completo. E isso acontece justamente que se você tiver sonhar que você está correndo, que você está pulando, que você está fazendo qualquer atividade física intensa, você não se machuca. Porque você imagine que toda noite, aí tudo que você sonhar que você está fazendo, você fizer. Né? Aí você vai ser um desastre. E essa doença ela foi descrita na década de 80, justamente com alguns pacientes idosos que eles se machucavam ou machucavam a companheira ou o companheiro. Justamente eles sonhavam aí que, por exemplo, estava acontecendo um incêndio ou ele estava dentro de uma situação dramática e ele empurrava ou chutava. Então, alguns pacientes eles chegam até a se machucar mesmo, tem inscrição. Eu mesmo atendia, e todos os neurologistas, de vez em quando, a gente acaba atendendo. Ou seja, uma doença potencialmente aí que pode levar a lesões. E quando acontece isso? É quando você tem esse mecanismo que você não tem esse relaxamento completo durante o sono REM. E isso tem um nome, é uma doença que chama transtorno comportamental do sono REM. E a parte mais desagradável é que justamente esse transtorno é associado com algumas doenças. Por exemplo, é muito estudado hoje em Parkinson, em quadros demenciais. Viu-se que muitos pacientes que tinham esses sonhos vívidos, 10 anos depois, eles desenvolviam Parkinson.
Então, ou seja, esses sonhos não são bonzinhos. Só que eu vou acalmar todo mundo aí, se alguém já teve na vida, calma, porque pode aparecer isoladamente. Pode ser às vezes alguém pode ter um sonho vívido associado com álcool ou com alguma medicação. Então, você toma um indivíduo, por exemplo, que toma um antidepressivo e ele suspende abruptamente o antidepressivo. Ele pode ter sonho vívido. Então, isso pode acontecer em qualquer faixa etária isoladamente. Mas nos idosos, se ocorre com frequência, precisa ser avaliado melhor. Tá? Então, só para fazer uma intro... Então, os sonhos nem sempre são tão bonzinhos aí. Então, assim, nessa situação específica, é uma alteração rara, tá? Mas eu acho que vale a pena comentar esse lado aí, do espectro aí, do sonho romântico aí para o sonho doença, vamos dizer isso. Mas o sonho vívido, então, é quando eu acho que eu estou dormindo e tenho movimentos? Não, o indivíduo está sonhando mesmo. E ele acorda, o indivíduo acorda. E ele fala, olha, não, eu sonhei que eu tava numa cena que estava tendo um problema e eu sonhei que eu estava correndo e aí eu fui pular um obstáculo e ele, indivíduo, ele pula da cama literalmente. Então, Ele acorda e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Aí ele fala, nossa, era um sonho. E nessa hora ele fica meio... Mas ele tem uma plena consciência. Não é pronto. sonambulismo, que alguém perguntou, não tem nada a ver com sonambulismo, É, tá? Sonambulismo é comum na infância e é tranquilo. E sonambulismo, a pessoa tem amnésia, ela não lembra. O sonho vívido, ela te conta com detalhes. tá, então o sonho vívido é aquele que eu estou dormindo, sonho que eu estou caindo, correndo, pulando, e eu acabo fazendo isso. Eu acordo Sim, sim, você tem a atividade motora correspondente ao seu sonho. Tá. Me perguntaram aqui, aliás, nos perguntaram se tudo que a gente está vivendo pode contribuir também para o sonambulismo. Ah, isso é uma pergunta importante. Então, olha, então esquece o transtorno agora que eu vou voltar para o sonambulismo. Sonambulismo são crianças normais, tudo normal, não tem nada a ver com o que eu falei, tá? Então, é muito comum aí na infância, adolescência. E só que assim, se você tem um dia mais também assim pensamentos mais ruins, mais estressante, você provoca uma instabilidade do sono. E o que acontece, o sonâmbulo ele já tem uma tendência a ter um sono mais instável. Então ele tem mais episódios. Tá? Então, assim, isso também a gente está vendo aí. Então, são tantas questões de sono que a gente está tendo na epidemia, mas está tendo mais terror noturno e mais sonambulismo. Isso aí é uma das coisas também. Gente, então, olha, se vocês estão desenvolvendo bruxismo, sonambulismo, roncando, distúrbios do sono, tudo isso faz parte deste momento em que nós estamos vivendo muitos lutos coletivos, né, doutora? E o luto, essa perda, são fatos extremamente desorganizadores da vida, não é? Tem aqui uma pergunta ótima, eu não lembrava o nome, a Cami Pimentel. Pode falar sobre a paralisia do sono, que é quando você acorda, mas não consegue se mexer, né? Por que Também. isso? Isso. Então, olha, a paralisia do sono, olha, não sei se piorou na epidemia também, eu não vi relatos ainda, mas é possível também. Assim, 10% da população tem, ou seja, é relativamente comum, e você acorda com a sensação, pode ser no início do sono, ou quando você acorda com a sensação de estar paralisada e assim, geralmente dura segundos, é rápido. Também é uma parassonia, também faz parte do grupo aí desses transtornos aí de instabilidade do sono, mas a maioria dos casos é benigno, não tem nenhuma psicopatologia, é bem tranquilo. Então a gente orienta o indivíduo a tentar respirar um pouquinho mais rápido, movimentar o olho. Se o companheira identificar, tenta movimentar a pessoa na hora, tudo isso ajuda. Só que tem um porém. Existe uma doença que chama narcolepsia, que ela, como sintoma, ela pode ter paralisia do sono. Então, se você tem paralisia do sono e tem uma sonolência excessiva diurna há muito tempo, e essa sonolência chega a impactar nas suas atividades pessoais, profissionais, pode ser que você tenha narcolepsia, tá? Mas a grande maioria dos casos de paralisia do sono, eles são tranquilos. Tá? Não tem Paralisia nenhuma... é quando meu cérebro acorda e meus músculos não? É isso? Então, também tem a ver com o sono REM. Olha que interessante, porque no sono REM, eu falei lá do transtorno comportamental, que você tem lá no sono REM o indivíduo lá que tem atividade motora. E aqui é o contrário.
Aqui é como se tivesse uma intrusãozinha do sono REM lá, o seu cérebro despertou, mas a sua atividade, o seu sistema motor não acordou direito ainda. Então, Meu. são umas falhazinhas do sono aí que acontecem. E buscar significados de sonho na internet é perda de tempo ou eu posso considerar alguma coisa? Olha, aí vai entrar numa área psicanalítica aí, viu? Olha, eu, sinceramente, eu não sei. Tem que assim, como a gente está passando por um momento muito peculiar, eu não sei se é um momento para a pessoa fazer isso. Tá? Eu acho que é interessante, mas pode ser que piore, sinceramente. Agora, autoanálise é sempre uma coisa boa. Mas é que, às vezes, essa questão, tanto que o pessoal fica falando, olha, todo mundo tem que se reinventar, sabe? Só que, para você se reinventar, você tem que ter um processo de desconstrução aí. Então, esse processo pode ser um pouco doloroso. E eu não sei se é o momento ideal para fazer isso, só porque aí, com um monte de lutos aí, eu acho que é meio complicado, sinceramente. Mas eu acho que faz parte aí de um processo aí de autoconhecimento aí que não sei se talvez aí entender melhor os seus. Mas assim, o que a gente entende do ponto de vista neurofisiológico, que é os seus sonhos, eles vão refletir muito assim, o seu dia a dia. Tá? Vou só fazer um parênteses, que é um tema que eu gosto muito, que é sono e criatividade. Vamos Tá? falar. Então, assim, isso aí é um tema que eu adoro, isso aí, que justamente aí tem muitos estudos que mostram isso, que o indivíduo que dorme bem, às vezes, ele é mais criativo, tá? Então, se você quer ser criativo, quer se reinventar, meu amigo, procure dormir melhor, tá? Eu fui falar isso para um grupo de influenciadores digitais uma vez, eles não gostaram nada. O influenciador digital fica mandando, o youtuber fica mandando coisas de madrugada. Eu falei, queridos, não dá. Vocês precisam dormir melhor. Rosana, mas é perfeito você falar isso, né? Agora há pouco eu te disse essas crenças que a gente ouve, que dormir é perda de tempo, ou que vai dormir só quando, né, não precisa mais É. trabalhar. E por que que a criatividade pode melhorar quando a gente dorme bem? Porque durante o sono eu faço a higiene de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vi durante o dia? Sim, também tem a ver com essa higiene, como você tem os seus processos aí neurofisiológicos, às vezes ocorrem de uma maneira melhor, você tem mais reconexões. Então, do ponto de vista neurológico, dormir é muito bom, né? E isso propicia que você tenha ideias novas, né? Você vai dar um reset aí e você pode ter ideias novas. Acontece uma coisa curiosa, isso a gente sabe até de vários artistas, compositores, que às vezes eles acordam de noite, assim, dormindo bem, eles acordam e escrevem uma A música. inspiração. Às vezes tem umas coisas interessantes, né? Mas assim, ele acorda com aquela inspiração, né? Então isso às vezes é interessante. Mas e depois de uma noite bem dormida. Muito bem. Vieram algumas perguntas aqui falando sobre a quantidade de hora de sono, né? O que seria ideal? Qual seria a média, doutora? É assim, isso é uma coisa individual, mas a maioria das pessoas, a gente sabe que elas deveriam dormir 8 horas. Só que a gente sabe que, assim, por questões genéticas particulares, às vezes tem indivíduos que eles dormem 5, 6 horas e eles se desempenham muito bem, eles se sentem bem durante o dia, não tem nenhum prejuízo. E tem um indivíduo lá que precisa dormir 9 horas para se sentir bem. Então a gente chama o indivíduo o dormidor longo e o dormidor curto, tá? São variantes da normalidade. E quando eu tenho noites mal dormidas, eu preciso depois recuperar ou não? Uma noite mal dormida nunca mais será recuperada? Então, isso foi. Realmente não. Você não tem como você tem como melhorar suas próximas noites. Mas se você também, todo mundo algum dia acontece aí de ter algum evento e dormir mal também, né? Mas assim, se você tem períodos muito longos de noite, assim, de qualidade de sono ruim, isso vai te impactar a longo prazo. Mas assim, se forem episódios isolados aí, Nossa, quanta informação, gente. Olha, para quem está chegando agora, eu já preciso dizer que essa nossa conversa ficará no IGTV do Fleury. Também vou subir para a minha página no YouTube, Isabela Camargo Real, porque o sono é fundamental para a gente viver uma vida que vale a pena ser vivida e cada vez mais a gente tem destinado menos horas para dormir, né, doutora? sim. Se alguém lhe disser, doutora, dormir é perda de tempo, o que você... Nossa, você sabe, eu vou ser bem sincera, essa é uma das perguntas que mais me irrita. Eu falo, gente, pelo amor, hoje eu acho assim, tem tanta informação científica, evidência científica,
Então, gente, aproveita esse momento até para ler sobre as coisas. Que isso não é fake news, gente. Isso aí tem tanto estudo, assim, de décadas já sobre sono. É uma coisa assim, não é novo isso. Então, como é os mecanismos do sono são importantes para o nosso bem-estar. Então, isso aí, não há dúvida. Hoje em dia tem muitas controvérsias, tá? Mas essa não é uma controvérsia. E a outra pergunta que me faz é que se eu durmo bem. Essa daí eu não me importo, não. Eu até rio, mas... Os pacientes adoram perguntar isso. Primeiro, se eles acham, e segundo, se eu durmo. Doutora, e aí em relação à quantidade de horas de sono, você acredita que no avançar dos calendários as nossas necessidades mudam? Porque eu percebo que quando, né, nos meus 20 e poucos anos, eu tinha uma conduta um dia ou outro, e no dia seguinte eu estava raciocinando muito bem. Hoje não. Hoje eu preciso ficar ali com as minhas horas de sono garradas nela, porque senão no dia seguinte eu vou render de uma maneira muito pior. Faz sentido? O sono muda também? A quantidade de horas mudam? Sim, as nossas necessidades elas vão mudando. Eu vi que aí até passou alguma pergunta de menopausa. Na menopausa ali também há uma piora aí por questões hormonais, uma piora do sono, tá? Então isso aí é fato. E assim, a gente tem uma reserva cognitiva. A gente fala muito isso de flexibilidade cognitiva e reserva cognitiva. A gente vai mudando assim depois dos 30, 40 anos, a gente vai tendo algumas pequenas dificuldades em algumas áreas, né? E se você dormir mal, isso vai piorar. Então, o indivíduo, ele tem 18 anos, foi para balada, no outro dia foi trabalhar, ótimo. Tá? Então, você fala, não, eu me senti bem, não aconteceu nada, tudo bem. Mas, quando ele tiver 50 anos, pode ter certeza absoluta que isso não vai acontecer. Se ele for para balada, no dia seguinte ele vai estar emprestado. Doutora, antes da gente passar para as considerações finais, a Michele, ela pergunta se existe, por exemplo, se eu dormir antes da meia-noite ou depois da meia-noite, faz alguma diferença? O ideal é dormir antes, assim, e ela procurar ter todo dia dormir no mesmo horário. Isso aí é uma coisa que ajuda, porque você condiciona o seu ritmo. Nosso organismo gosta de ritmo, tá? Por isso que a gente fala, olha, manter a rotina, voltar para esse tema. Então, se ela conseguir todo dia dormir antes, melhor. Porque aí ela... assim, eu vou fazer um parênteses também. Existem duas alterações que elas não são graves, que é o atraso de fase do sono, que é aquela, por exemplo, é o adolescente que vai dormir mais tarde, que agora na quarentena tá um caos, né? Aí eles vão dormir muito mais tarde, eles ficam maratonando série, ver joguinho, não sei o que e tal. E aí esquecem e vão dormir 3 horas da manhã. Então, isso é uma coisa, então, tomar cuidado com isso, então, que é o atraso de fase do sono, e aí dorme tarde e acorda tarde. No caso dos idosos, é o avanço de fase do sono. Geralmente, ele vai dormir cedinho e acorda cedo. Então, assim, vamos dizer assim, até certo ponto fisiológico, só que você tem que tomar um cuidado, porque senão, se você cada vez vai avançando também, então a pessoa já é meio vespertina, vai dormir, um dia dorme meia-noite, outro dia 1 hora, 2 horas. Então, se ela puder manter o ritmo, é uma das coisas que a gente orienta aí para quem tem essas tendências aí. Não sei se deu. Você está controlando o tempo, né, Isabela? Porque eu estou aqui. Olha, disciplina e rotina, que são palavras que a gente ouve muito, a gente evita, mas são elas que nos dão liberdade e que nos dão saúde. Doutora Rosana, faltam 3 minutos para a gente encerrar. Muitas pessoas estão agradecendo as suas dicas. Então, para nós encerrarmos, suas considerações finais para quem está dormindo mal e tendo sonhos perturbadores nessa quarentena. Quais são as suas recomendações? Então, lembrar que assim, os transtornos do sono deles são muito frequentes, a maioria deles tem uma abordagem, um tratamento adequado. Então, assim, procura ler a respeito, estudar. Tem vários sites a respeito, o próprio site do Fleury, Associação Brasileira do Sono, todas as sociedades médicas. Procura informação em locais assim mais adequados. Todas as sociedades médicas têm algum tipo de informação sobre sono. E para você conseguir, porque é muito importante, tanto para a sua qualidade de vida, para o seu comportamento, para o seu desempenho pessoal, profissional, o sono afeta todas as nossas áreas. Então, procure, dê um presente para você mesmo nessa quarentena, procure aí melhorar a sua qualidade de sono, o seu organismo agradece. E falando em agradecimento, agradeço muito você, Isabela, aí pela participação, pelos comentários, é um prazer aí. Em nome do Grupo Fleury, eu te agradeço e aí espero que a gente possa fazer aí no futuro aí outras atividades educativas.
Com certeza, doutora Rosana Cardoso Alves, um privilégio conversar contigo sobre sono e sonhos na quarentena, a convite do Fleury, e esse assunto é infinito, com certeza estaremos juntas mais uma vez. Eu vou me despedir aqui, para que depois você encerre, né, estar com você, agradecendo então a presença de todos que estiveram conosco, e desejo uma boa noite de sono para todos, muita saúde, que a imunidade de vocês, ó, fiquem lá em cima. Tchau, tchau, doutora, muito obrigada a todos. Boa noite, agradeço a presença de todos e esperamos ter ajudado aí o sono de vocês. Boa noite e bons sonhos a todos aí.